Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação específica para IA. Hoje iremos experienciar pela primeira vez a parte de scheduling do Relyde e nós vamos discutir algumas das diretivas iniciais para a otimização de algoritmos. Primeiramente, para que a gente aplique o schedule on func, a gente vai trabalhar com algumas diretivas de schedule. São comandos internos do Relyde que funcionam como se fossem métodos que podem ser chamados por cada func, né, por cada objeto func, que vão ter seus argumentos, né, apropriados dependendo de cada um. E como elas retornam uma referência a uma func, ou a própria func aqui, eu posso aplicar elas in place, ou seja, eu consigo encadear essas diretivas. Então, na diretiva 1, quando encadeada com a diretiva 2, as duas são aplicadas sequencialmente à função aqui, né? Ok? Então a gente vai ter sempre essa sintaxe aqui e possibilidade de usar essa sintaxe aqui para encadear essas diretivas. Nós iremos iniciar com a diretiva compute root. Essa é uma diretiva que força o func, né, a ter o seu próprio loop, ok? Então, quando a gente aplica o compute root a uma func, a gente sabe que o reload vai gerar um loop só para aquela função. Então, vai iterar por todos os pixels da imagem, computando só aquela função, ok? E isso vai prover a função com um mínimo extremo de localidade, mas, né, com o mínimo de redundância também, certo? Ele não vai ter redundância. E aqui a gente está falando do mínimo de localidade, porque, dado que eu tenha duas funções ali com o compute root, as duas têm compute root, e essa função aqui depende da primeira, eu vou computar todos os valores dessa primeira aqui antes que eu possa computar o primeiro pixel da segunda função. Então a gente vai ter toda a função 1 salva na memória antes que a gente possa utilizar. Então a gente não vai estar conseguindo utilizar a memória de um jeito tão eficiente assim, ok? Mas em compensação a gente não vai ter redundância na computação, ok? Então, se essa relação entre as duas funções cause ela para que possivelmente tenha uma redundância ali na computação, com o Compute Root a gente vai eliminar esse tipo de redundância, ok? O Compute Inline é o padrão para as funções intermediárias. Então, se eu tenho duas funções e eu coloco o compute root na função, né, que tem como dependência as outras, essas funções intermediárias que vão me ajudar a gerar essa função final, que está como compute root, elas vão ser, né, por padrão, se não tiver diretivas de scheduling nelas, vão sofrer um inline agressivo. Então, a gente vai substituir todas as chamadas dessa minha última função, todas as chamadas dessas funções intermediárias nessa computação da última função, pelas expressões, né, que definem aquelas funções intermediárias. Então, se uma função intermediária minha é definida por uma expressão, por uma expert do Relyde, quando eu tiver nas chamadas dessa função dentro da minha função com compute root, essas chamadas vão ser substituídas pela expert, só ajustando as coordenadas ali que estão sendo acessadas, ok? Então, basta que a gente tenha uma função compute root, as outras a gente omite, né, as diretivas e elas vão ser inline, ok? E já no caso aqui a gente tem localidade extrema e uma tendência à redundância, ok? Por que a localidade extrema? Porque a gente está utilizando os valores logo quando computa eles, ok? Então, computou, ele já está dentro do assign para o valor final, ok? Então, a gente não vai estar salvando na memória, ele já vai estar direto dentro da computação, dentro da expressão, ok? Que gere o pixel final. O Compute At, ele é uma intermediária ali entre o Compute Root e o Compute Inline.
ok? E aí a gente vai computar os valores de uma func de acordo com a necessidade dentro de um dos loops, ok? Dentro de um dos loops da func com compute root. Então a gente idealmente a gente no caso vai ter uma função com compute root e uma outra função que pode ser colocada compute at. E aí nesse caso a gente vai fundir a computação. A gente pode, por exemplo, colocar essa função com compute no y, né, enquanto ele computa o y, ele vai meio que pausar antes para computar uma parte da minha função com compute, só o necessário para gerar as minhas linhas, né, de x ali. Já se eu quiser computar dentro do x, ele vai iterar pelo x, iterar pelo y, depois pelo x da minha função com compute root. E aí dentro do loop, antes de computar o meu valor final, ele vai computar o necessário para gerar aquele pixel ali da minha função intermediária, no caso. Ele vai computar o necessário daquela função intermediária. Então o Rayleigh ele vai fazer uma inferência do quanto é necessário eu computar essa minha função intermediária para que eu gere aquele outro loop, né, que está esperando ali para ser computado. Então a gente vai ter uma função aqui que eu vou colocar como compute root. E aí eu vou poder pegar outra função e fazer compute at aqui, por exemplo, na variável x. Então eu vou ter um loop assim para essa função que gere só o necessário para computar o x da func1, ok? Então a gente vai ter a localidade intermediária e redundância intermediária, ok? Então fica mais equilibrado ali no trade-off. E por fim, a gente vai ter o compute with, que no caso, dado que a gente tem uma função que está sendo computada dentro de outra aqui, a gente pode fundir as computações, ok? De um jeito um pouco mais agressivo. Então, por exemplo, aqui, eu fiz aqui um func compute root, né? Então, para cada y e para cada x, eu vou ter essa função sendo computada. Só que aí eu digo que a minha função 2 vai ser computada no x aqui da minha func1. Então, eu vou ter para cada y da func1, para cada x da func1, eu vou computar para cada y da func2, para cada x da func2. Ok? E eu faço um outro compute at numa terceira função. Então, como se tivesse outro loop ali para gerar também essa função 3. E aí, o que eu posso fazer é, muitas vezes, fundir, né, a computação desses loops aí. Então, das funções intermediárias. Então, eu vou poder, logo depois de computar os valores, né, fazer o assign aqui dos valores da função 2, eu vou poder fazer o assign da função 3 aqui. Reutilizando basicamente o loop dela, né? Então a gente não tem overhead de criação de um novo loop. Uma coisa que vai ser útil para que a gente analise esses schedules são os arquivos statement, ok? Do Rayleigh. Esses arquivos eles podem ser gerados a partir das pipelines de Rayleigh. Então a gente pode setar dentro daquela opção de saída dos geradores, a gente pode setar para retornar tanto o statement file como diversas outras opções. Eu vou colocar na tela agora um print que demonstre aí para vocês a quantidade de opções que a gente tem de saídas geradas por uma pipeline de Rayleigh, ok? E aí, esses arquivos statements, eles descrevem de forma detalhada a estrutura final do programa, incluindo a ordem da computação, então a organização da computação, e as operações de memória que a gente está executando ali, que normalmente ficam escondidas para a gente, ok? Então a gente vai conseguir ver desde a parte de inferência que o relato vai fazer para os limites da minha imagem, os limites do loop, como também as otimizações que ele está fazendo ali de, por exemplo, salvar determinadas variáveis para ser reutilizadas. Então, otimizações de compilador mesmo que a gente não especifica no schedule, ok? Então, tá tudo ali descrito nesse arquivo statement file. Ele é como se fosse um pseudocódigo, só que um pouco mais elaborado, ok? Então ele não vai ter tanta legibilidade assim, que vai ser um pouquinho mais complexo de ler, mas essencialmente ele contém ali uma representação abstrata do que o programa está fazendo no final, de uma forma mais destrinchada do que só pelo schedule ali.
Então a gente consegue avaliar o efeito que as funções estão tendo e também do schedule aplicado. Ok? A gente consegue também ver questões de quantas operações estão sendo feitas em cada linha e quantos bits estão sendo movidos ali em cada linha. Então é bem interessante de se analisar os programas a partir desse statement file. Iremos agora Iremos agora ver uma aplicação do que discutimos antes. Então, eu tenho aqui um protótipo em Python contendo a computação de magnitude de um gradiente da imagem, ok? E a gente vai fazer a linearização desse gradiente para obter uma imagem final com as bordas da imagem. Então, eu tenho aqui uma função implementada em NumPy e OpenCV, em que primeiro nós convertemos a imagem para int32 e a convertemos para grayscale, ok? Seguinte a isso, nós criamos aqui dois kernels de Sobel, ok? Eu tenho aqui o kernel vertical e o horizontal sendo gerados, e a gente vai utilizar a função filter2d do OpenCV para passar esses kernels aqui, aplicá-los na minha imagem, com essa borda constante aqui que vai fazer o padding zero na minha imagem. A partir disso, a gente vai computar a magnitude do gradiente. Então, a magnitude vai ser basicamente a distância euclidiana, ou no caso a norma do vetor gradiente, digamos assim. Então, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada das duas componentes elevadas ao quadrado. No caso aqui, eu estou só fazendo a soma, né, dessas componentes elevadas ao quadrado para computar a magnitude. E aí eu elevo o meu limiar, né, para fazer a linearização no final ao quadrado, ao invés de fazer a raiz quadrada por todos esses pixels aqui. Então eu faço só eu elevo uma vez só ao invés de tirar o quadrado, isso aqui. Ou ao invés de tirar a raiz quadrada disso aqui. Além disso, ao invés de normalizar esses kernels aqui, né, eu posso multiplicá-los por 4 duas vezes, já que eu tenho dois kernels aqui, né? Certo? Então no final eu vou precisar multiplicar o threshold aqui elevado ao quadrado por 4 e duas vezes aqui. E aí sim a gente consegue fazer uma linearização, ok? Então eu checo onde a magnitude é menor que esse limiar para chamar de borda, ok? E aí no caso, na verdade, quando a magnitude ela for maior que isso daqui, né? Isso vai para zero, ok? Então no final minha imagem vai ter as bordas marcadas com zeros. E aí eu converto isso daqui para uint8, né? Para que a gente possa ter zeros e uns e multiplica por 255 para gerar uma imagem final no range certinho. Senão vai ficar muito escuro e a gente não vai conseguir ver o resultado, né? Só com 0 e 1. E aqui o que eu faço é rodar isso daqui por 50 iterações para obter medidas de tempo aqui. O melhor tempo, o tempo médio e o pior tempo que isso rodou. E aí no final eu só faço mostrar isso aqui com o OpenCV e salvá-lo na memória, ok? Então eu vou abrir aqui um terminal e vou rodar, né, a minha pipeline. Então, free source prototype, certo? E aí a gente tem aqui, né, nossa imagem final sendo gerada. E aí a gente dá para ver que em Python a gente demorou em média por volta de 9 milissegundos aí, ok? Uma outra medida que a gente pode utilizar é, na verdade, dividir pelos megapixels da imagem, né? Como feito no paper do Halide, que a gente apresentou nos slides logo no início do curso, né? Então, ele dá uma medida um pouco mais, talvez adequada, né? Já que ele considera a escala da imagem, certo? Então aqui a gente tem que levar em conta que essa imagem tem uma determinada dimensão, né, para poder avaliar esse tempo.
certo? Então, normalmente vocês vão ter um tamanho de target para suas aplicações, então é legal utilizar ele para fazer esse tipo de benchmarking, ou se não, você pode utilizar uma medida que não seja tão relativa ao tamanho da imagem, certo? Mas no caso, nós vamos utilizar essa imagem aqui como guia, já que ela tem um tamanho razoável ali, na casa da largura de 1000 pixels por volta disso, certo? Ok. Eu vou agora mostrar também um protótipo na sua versão de OpenCV. Então, eu vou passar rapidamente, esse código vai estar disponível para vocês, mas isso aqui é puramente OpenCV, certo? E uma versão que eu tentei deixar o mais fiel possível à minha implementação do protótipo em Python, ok? Então, a gente tem aqui a definição dos kernels, a conversão da cor para grayscale, né? Eu estou convertendo aqui para float 32, já que quando eu multiplicar pelos fatores ele vai converter para float. Ah, seguinte a isso, a gente vai filtrar, né, as duas imagens da forma similar ao que a gente fez em Python. Elevar os dois ao quadrado. Eu estou utilizando o próprio buffer para salvar o resultado, né, da elevação ao quadrado, que no caso eu estou multiplicando um pelo outro. E aí no final eu vou adicionar esses quadrados para obter essa magnitude lá, né, o quadrado da magnitude no caso, e executar aquilo de elevar o threshold ao quadrado e depois multiplicá-lo por 16, ok? Novamente aqui. E aí eu vou fazer a minha linearização. E aí no final eu só vou converter a escala para minha imagem final, né? E fazer aquilo de mostrar a imagem no final aqui e também o tempo. E aí no caso eu estou utilizando essa função aqui para fazer o benchmarking, que é o que a gente vai utilizar no Halide, ok? O Halide ele tem o seu header de benchmark aqui como dá para ver pelo namespace, né? Ele está dentro da pasta Tools. Então você vai ter aqui funções para fazer o benchmarking, onde você tem que caçar o número de samples, o número de iterações que eu quero da minha função, ok? Então samples é quantas vezes eu vou rodar o que eu quero fazer. Iterations vai dizer quantas vezes eu quero fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu rodo um blur numa imagem 3 vezes seguidas, então eu seto o iteration para 3 e tiro uma quantidade grande assim de samples dessas 3 iterações, né? Porque é isso que eu quero na minha aplicação final. Se eu quiser usar só uma vez a minha função, eu vou só colocar um aqui nas iterações, certo? E aí a gente vai passar uma expressão aqui para que a gente possa rodar aqui dentro, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Uma coisa importante é que a gente estendeu, na verdade, esse benchmarking do Halide. Então, nós temos aqui, né, a nossa extensão feita para o benchmarking do Halide. Então, o header do Halide ele está aqui no include, onde nós temos é, uma struct propriamente dita para as estatísticas do benchmarking. Então, a gente não vai retornar como Halide só o melhor tempo. Nós vamos retornar o melhor tempo, o pior tempo, o tempo médio e o desvio padrão, além de salvar o número de samples utilizados para gerar, ok? Só uma extensão simples para a gente ter um benchmark um pouco mais informativo e que está aí disponível para vocês clonar e utilizar no código de vocês ao invés do header do benchmarking, ok? A sintaxe é parecida, não tem muita diferença, certo? Então, no protótipo aqui, a gente vai passar, né, para a função benchmarking, o número de samples, o número de iteração e a expressão aqui, uma expressão lambda, ok? A gente tem essa sintaxe aqui. A gente pode colocar argumentos se precisar, então dá para colocar argumentos aqui. Então se precisar de um inteiro aqui, mas não vou estar utilizando isso daqui, certo? Talvez em outras operações do Halide a gente vai poder utilizar algo assim com argumentos também. Vocês vão ver provavelmente mais tarde no curso. Mas por enquanto a gente não vai precisar. No caso aqui a gente está dizendo essa capture clause aqui
é só para que a gente passe esses valores aqui por referência, certo? E aí a gente coloca aqui dentro dos brackets, o que é que a gente quer executar. Então é isso aqui que o Highlight vai executar quando chamar ali o operador de parênteses, ok? Então a gente vai estar testando só a execução dessa função aqui sozinha, é a minha função gradient. Está definida aqui, ó, essa função aqui. Então eu tenho aqui também o comando para compilá-los. É importante que vocês tenham o OpenCV instalado. E caso tenham seguido propriamente o tutorial, vocês podem ter setado essa flag aqui com package config, né? Já o pessoal que está usando o Linux. Ou no meu caso aqui, como no meu caso, o WSL, né? E o package config ele consegue te retornar, né, tudo que você precisa para os includes e as libs do OpenCV, certo? Então é importante setar aquelas flags do CMake para gerar o package config do OpenCV. Ok? Então eu vou incluir também o meu header do Reliability Benchmarking++, ok? Nossa extensão. Eu vou compilar. O meu OpenCV está com... na verdade eu tenho que criar um diretório, né? E o meu OpenCV, ele está com alguns warnings aqui, né? Então tenho que ter certeza que eu tenho um output e o bin gerados. Eu até esqueci de rodar esse comando aqui. E agora sim a gente pode compilar. Eu vou ignorar esses warnings aqui do OpenCV. E a gente pode já rodar aqui. Já deixei certinho. Ok? Então a gente gerou o nosso resultado com o OpenCV no C++. E aí o que a gente tem aqui? Tá bem mais rápido, né, que o Python. Se a gente fechar aqui e tentar voltar lá em cima. Eu acho que saiu do histórico. Então vamos rodar de novo a versão do Python para a gente ter aqui no terminal. Certo? Então, em comparação, a gente tem aí quase 4 vezes de diferença aqui na média do tempo. Ok? Então, o OpenCV em C++ é bem mais rápido do que o PyTorch na hora de rodar, né? Então, o nosso objetivo vai ser conseguir, né, um tempo um pouco melhor que isso daqui. Que esses 2,3 milissegundos. A gente tem um melhor e pior tempo também aqui, né? Mas eu vou estar mirando aqui nessa média, certo? Tentar sobrepassar essa média aqui. Ok. Eu já tenho aqui, né, toda a pipeline pronta e todos os schedulings prontos aqui. Como o código ele aumentou em complexidade consideravelmente e tem várias opções de scheduling, eu acredito que vou preferir mostrar essa parte de scheduling de uma forma um pouco mais expositiva, em contraste ao que eu fiz nas últimas aulas de propriamente construir passo a passo com vocês. Então a gente vai tentar, eu vou tentar expor para vocês as decisões que eu fiz aqui e explicar, né, tanto a sintaxe como também as decisões que estão sendo feitas aqui em cada passo, ok? E aí no caso a gente vai ter aqui o nosso generator para o gradient, né? A gente já sabe como compilar esse generator, que a gente tem que registrar ele. A gente tem aqui a nossa main, então ele tem um formato similar ao que a gente viu no OpenCV, ok? Então nossa estrutura aqui com o carregamento da imagem, a criação do buffer, a chamada, né, a geração dos stats do benchmarking, ok? E printando aqui o melhor tempo, pior tempo e o tempo médio, né? Lembrando aqui que o Halide ele não tem um suporte para exibição gráfica dos elementos nativamente, ok? Então a gente pode só checar aqui nas saídas. Inclusive nós podemos verificar, né, que a saída do OpenCV e do Python estão, né, apropriadamente iguaizinhas. Então a gente conseguiu fazer reproduzir bem, né, os dois protótipos nas duas linguagens. Então rola ainda fazer isso também com o Halide. Aqui a gente tem um generator com minha imagem de entrada e meu threshold, né, como entrada. E eu vou ter aqui a minha saída, ok? E aí, a gente dá pra ver aqui que ele tem duas dimensões apenas, esse buffer. Já que é só uma imagem preto e branco, ok? Então não vou precisar do canal
de uma dimensão a mais para os canais. Eu tenho aqui um parâmetro que vai selecionar o schedule. No caso, eu tinha falado que quando a gente vai fazer uma seleção com uma quantidade maior de elementos, talvez fosse interessante utilizar uma enumeração. Mas nesse caso aqui, o que acontece é que ah, é difícil nomear os schedules de forma, sabe, representativa. Então, eu achei melhor colocar como inteiro aqui. E aí o que a gente passa aqui no caso é o valor padrão dele, caso ele não esteja presente na minha linha de comando lá, ok? E aí a gente vai ter esse custom schedule aqui para selecionar os meus schedulings. Então eu vou começar fazendo o padding com zeros, que a gente já viu isso. Esses são os boundary conditions. Seguindo com a conversão para grayscale, e aqui eu estou fazendo aquela conversão, né, para int 32. E aí eu estou, né, passando o meu kernel aqui pela imagem, que no caso eu reduzi para formato de expressões, assim como a gente fez com os outros filtros. Então a gente tem os filtros vertical aqui e horizontal. E novamente, sem normalizar eles. Aqui no Highlight dá para ver porque a gente precisaria normalizar, né? Por exemplo, aqui no kernel. Se, por exemplo, eu tenho uma fileira de 255 aqui, e no caso, nesse lado aqui na imagem é tudo zero, então no caso a gente vai ter aqui 4 vezes 255, né, no total, na soma. Então a gente precisa dividir por 4 no final para normalizar, certo? Mesma coisa se for negativo, então a gente precisa fazer essa normalização. E aí no caso, ao invés disso, eu estou só multiplicando o meu threshold por 4, né, duas vezes. E aqui eu estou criando duas expressions para simplificar, né, o texto aqui, já que ele pode ficar bem longo, para computar a minha magnitude, no caso aqui o quadrado da magnitude. E aí eu vou elevar o threshold ao quadrado ao invés de tirar a raiz quadrada disso daqui, né, já que eu teria que tirar a raiz quadrada em todos os pixels, e aí é uma operação custosa, né, já basta a nossa multiplicação aqui elemento a elemento nas duas imagens aqui de gradiente. Então eu computo só o threshold. Eu tenho aqui uma func bem interessante, já que ela não tem variáveis, né? Foi só um exemplo para a gente mostrar que o relay ele pode ter zero variáveis numa func, ok? E aqui a gente tem a linearização mais a conversão para output, bem similar ao que a gente já tem nos protótipos, né? Ok? Então aqui a gente vai ter os nossos schedulings. A gente está aqui no método generate e aqui embaixo a gente vai ter o schedule. Eu vou apagar essa variável já que ela não vai ser utilizada nessa aula. E aí no nosso método schedule aqui a gente vai poder fazer a aplicação do schedule. Eu tenho aqui um switch, né, com várias opções aqui de scheduling. A gente vai começar com o caso zero, que é quando a gente tem o compute route na nossa imagem de saída aqui, né, o meu image output. Ele é um buffer, mas como eu disse, o Relay ele tem isso de func-like. Então são coisas que se comportam como funcs, que são os buffers e as funcs, basicamente. E aí eu consigo aplicar também, né, as diretivas de scheduling nesses casos. E aí, eu vou ter o image output sendo como compute route e por padrão o resto aqui vai estar inline. Então, é como se tivesse chamado compute inline mesmo, diretamente. Fica implícito. Então a gente vai poder fazer make, como eu já tenho as diretivas aqui. E aí eu estou selecionando, né, se a gente vier aqui, eu vou estar selecionando o custom schedule aqui, certo? E aí nesse caso eu não vou estar gerando vários headers files, porque senão vai ficar muito grande. Tem muita coisa, muitas regras aqui. E muitos includes na minha main. Então eu só vou gerar um por um, né, com calma. E uma coisa interessante aqui é esse profile aqui. Se eu setar profile igual a true, eu vou adicionar um profiler no meu código que vai me dizer, né, a porcentagem de tempo que o relay está gastando em cada uma das minhas funções ali que eu defini, das minhas functions. O que é bem interessante também.
Então a gente tem métricas de uso de memória, de threads. Então é outra coisa bem interessante para analisar o nosso código. Eu vou então setar o custom schedule. No caso aqui está maiúsculo porque é uma variável do make, ok? Igual a zero para a gente gerar esse caso zero. E aí vocês vão ver que vai aparecer esse loop aqui, que é por causa disso aqui, image_output.print loop nest. Eu estou gerando aqui o alinhamento do meu loop, né? Então a gente vai conseguir ver o que está acontecendo concisamente na minha pipeline com o meu schedule aplicado, ok? E isso está dentro do método schedule, ok? Lá embaixo, lá no final, depois do switch. E aí a gente vê aqui que eu tenho um loop separado para o image output e o resto tá aqui implícito, ok? E isso aqui é um pouquinho mais lento que um pouquinho, um bocado mais lento que o protótipo em C++ e só um pouquinho mais rápido que o protótipo em Python. Então não tá muito legal esse schedule aqui. A gente pode, né, já deduzir que tem uma quantidade absurda de computação acontecendo inline, já que está tudo inline aqui. Então, por exemplo, no cálculo dos meus vertices aqui, por exemplo, o vertex intermediary aqui, e esse outro, por exemplo, essa função aqui vai ser substituída por essa expressão aqui com as coordenadas adaptadas. A mesma coisa aqui. Então a gente tem 6 versões do ImageGray aqui, 6 indexações do ImageGray aqui. Que no caso, o próprio ImageGray como está inline, vai ser essa expressão aqui com as coordenadas adaptadas. Então vai substituir tudo isso daqui onde está a referência a ImageGray, ok? Isso vai colapsar as funções em uma linha só. Mesma coisa vai acontecer aqui, né? A gente tem algumas possibilidades de otimização aqui, mas no geral vai ter um inline bem agressivo, certo? Muito provavelmente o compilador vai salvar essas expressions aqui em variáveis separadas, então vai ter um inline na computação disso daqui, mas essa variável em si ela vai estar lá separadinha e vai só fazer essa expressão aqui. Mas no caso a gente vai continuar tendo uma computação bem intensiva ali inline, certo? Então eu coloquei aqui no Makefile, nas saídas do output, para gerar o meu statement no formato HTML. Eu posso colocar só assim, mas eu gerei em HTML para a gente visualizar melhor, certo? Pronto. Eu abri aqui o meu statement file no browser, certo? Ele tem um assembly aqui do lado, mas não vai interessar a gente no momento. E a gente pode já ver o que está acontecendo aqui com o Highlight. Então a gente tem todas essas variáveis aqui de utilidade, né? Então os mínimos e máximos das dimensões, certo? E também o passo em que ele itera por cada dimensão dessa. Então a gente tem toda a parte da inferência dos meus limites aqui também, alguns asserts. E aqui a gente começa a produção do meu image output. Então isso aqui é o início da minha computação da função, certo? A gente ainda tem algumas variáveis aqui sendo inicializadas, ok? E a gente dá para ver isso daqui, ó. Esse padrão aqui dá para deduzir que é o meu thresh sendo computado. Então é como se ele tivesse automaticamente movido a computação do threshold para fora aqui. Então a gente tem multiplicação por 16, que é 4 vezes 4, e tem alguma coisa sendo elevada ao quadrado e depois feito o casting para float 32, que é justamente o que está acontecendo no threshold, ok? Então se a gente for ver essa variável aqui, a gente já vai ver que é o threshold mesmo que está sendo carregado aqui, certo? Com aquele casting para 32 para não dar para garantir, né, o range lá do meu threshold, ok? Seguinte a isso, a gente tem o nosso primeiro loop aqui, né? A gente tem esse y aqui, que é o y do meu image output. Então esse loop aqui é o loop das minhas linhas da imagem, de imagem de saída, certo? Mais algumas variáveis aqui. E aqui dentro a gente tem o x. Então, para cada y da minha imagem de saída, para cada x dela, a gente vai fazer essa computação aqui
Então dá pra ver que isso aqui é bem verboso e não é só culpa do formato do statement file. A gente tá fazendo um inline bem agressivo aqui. Então vamos tentar destrinchar isso daqui. A gente tem o image output, a gente tem o casting para o Uint8, então eu já sei que é aquela última linha lá, onde eu faço a linearização mais o casting para a saída. E aí eu vou ter duas coisas sendo multiplicadas por ela mesma e sendo somadas. Isso aqui é claramente a minha magnitude ao quadrado. Esse daqui vai ser, né, o nosso threshold lá. Então, com as transformações. E tem uma multiplicação aqui por 255, certo? E aí a gente pode ver também quais são essas variáveis aqui. Por exemplo, isso daqui, né, é muito provavelmente o gradiente vertical. Né? Eu não lembro direito da ordem agora, não vendo o código, mas eu acho que é o gradiente vertical. Então a gente tem aqui a definição dele, que também já é bem verbosa. A gente vê, né, que tem esses coeficientes aqui, que são os coeficientes do image gray. Então, se eu sei que o meu gradiente vertical e também o gradiente horizontal dependem tanto da versão intermediária deles como do image gray, e eu estou vendo isso daqui, dá para ver que ele tá computando o image gray inline aqui, ok? Então ele está computando todos os pixels em escala de cinza, né? E já está sendo utilizado aqui, certo? A gente tem esses coeficientes aqui aparecendo. A gente tem esses dois aqui, essas subtrações que também são um indicativo de que o kernel está sendo executado aqui, certo? Então a gente tem aquele kernel sendo executado aqui mesmo. E a mesma coisa para essa outra variável aqui, que eu acredito que seja o nosso gradiente horizontal. Essa é outra desvantagem do inline, é que a gente perde aquela nomeação bonitinha das funções. E aí o que vocês vão ver aqui é que tem mais cópias de loop aqui, executando aparentemente coisas similares, ok? Esse aqui é o efeito do meu boundary condition. Como eu vou ter, né, as quatro bordas ali, o Hilard vai fazer cópias diferentes para executar esses casos, né, nos casos em que estou na borda e nos casos que eu estou na região interna da minha imagem, certo? Então vai ter loops diferentes para quando eu estou utilizando a borda do Hilard e para quando eu não estou utilizando, né, aquele padding adicional. Eu vou ter aqui o VS Code para que nós possamos compilar o próximo scheduling, né, que é o scheduling 1. Então, ele contém esse reorder aqui, né, que o que ele vai fazer é alterar a ordem das minhas variáveis. Então, se eu rodar aqui o meu scheduler 1, a gente vê que ao invés de iterar por y primeiro, eu vou estar iterando pelo x primeiro aqui. Muitas vezes isso vai causar uma queda na performance né, da pipeline no geral, já que iterar por y no lado de fora tende a ser a ordem mais natural para o uso de memória, certo? Aqui eles estão na mesma ordem, mas a tendência é que essa versão aqui com o y internamente seja um pouco pior, ok? É só observar o fato de que para que eu itere para o próximo x, eu só preciso ir para o próximo endereço de memória, incrementar só uma vez. Já para eu ir para o próximo, já aqui nesse caso, né, eu tenho que andar toda uma linha para chegar lá no outro y, ok? Então estou pulando uma linha inteira, ao invés de só um. E aqui o reorder a gente passa a variável na ordem de mais interna a mais externa. Então aqui o y está mais interno, aqui o x está mais externo, ok? Esse exemplo é só didático, vocês não vão usar com tanta frequência assim, mas é só para explicitar uma das opções de diretiva para a gente no highlight. O que a gente vai fazer no caso 2 é simplesmente, eu vou até aumentar aqui para que a gente possa ler um pouco melhor. Uh, Nós vamos simplesmente fazer o compute root no image gray também. Então, o próprio image gray vai ter uh, o seu loop próprio, ok? Então, deixa eu levantar um pouquinho aqui e rodar o schedule 2. Então, o que a gente vai ver é que o image gray ele tem um loop próprio, né, antes da produção do image output.
Então a gente vai computar toda a minha imagem gray antes de computar a minha saída. E olha o que temos aqui. Já passamos aquela média do OpenCV, né, de 2,3 milissegundos. Né? Então a gente já consegue, com um schedule simples, passar a performance ali do OpenCV em C++, certo? Então eu posso ir aumentando, né, a quantidade de loops, como por exemplo 3 loops, agora a magnitude vai ter o seu loop próprio. Então a gente tem aqui, né, cada um deles tendo um loop. A gente tem uma baixa na performance aqui em relação ao anterior, né? A gente está vendo que tá tendo aí, a gente está explorando aquele trade-off entre a localidade e a redundância, certo? Eu reabri aqui o nosso statement file, né, novamente compilado. Então a gente vai procurar aqui, né, a gente está vendo que o ImageGray ele vai ter, né, o seu loop próprio, ok? E aí a gente está computando aqui, né, os nossos valores do ImageGray. E aqui a gente vai ter o da magnitude, certo? E o de saída. Ok? O da magnitude é mais simplificado, já que ele não tem bounds. Ele não precisa se preocupar com os bounds, ele vai estar sempre do limite das imagens. São operações de aritmética de imagem. Então, multiplicação elemento a elemento e adição elemento a elemento. Então, não precisa aquela complicação toda, né, de fazer os bounds da imagem, né? Não se preocupar com os bounds da imagem. Que a gente consegue observar aqui, né, a quantidade de bits e de operações que estão acontecendo. Voltando aqui, vamos então visualizar mais uma adição de loops aqui, né, com mais funções com Compute Root. Então a gente vai ter agora os gradientes com Compute Root. Então a gente vai ver bem mais loops aqui sendo criados e mais uma queda de performance, ok? Então a gente está navegando dentro daquele trilema, ainda sem considerar o paralelismo, é claro, né? Aqui no caso 5, certo? A gente tem aqui o problema de localidade mínima, né? A gente está computando tudo. Até se a gente voltar no statement file, voltamos aqui, a gente vai ver que as alocações elas são dos extents aqui, que são, né, o número são as dimensões da imagem. Então estou alocando toda a imagem de uma vez. Que a gente tá vendo que ele está percorrendo toda a imagem de uma vez. Aqui tem mais dois por causa do bound, né? A gente precisa de, por exemplo, na esquerda e na direita e em cima e embaixo. Então tem mais dois aqui, ok? Então a gente tá vendo que tem essas alocações bem grandes antes da computação, né? A gente tem a localidade, né, sendo minimizada nesse caso aqui. A gente não está explorando muito bem a localidade, ok? Então dá para ter uma ideia do porquê, né, de tanto da queda de performance. E eu posso atualizar essa página aqui para a gente ver com a quantidade maior de loops, né, com todos aqueles loops já horizontal, né? Então tem mais aqui, mais uma vez uma alocação bem grande, outra vez uma alocação bem grande. Iremos então para o caso 5, onde nós temos o Compute Root e a primeira aparição do Compute At aqui, né, no nosso scheduling. Então, o Compute@, ele vai, dentro do meu loop de y, criar um loop para o ImageGray que gere apenas o necessário para eu fazer essa iteração aqui pelo x do ImageOutput. Ok? Então ele está um pouco pior ainda que os outros, certo? Então eu vou também ver com o Compute@ no x ao invés da variável y. Então a gente está iterando, fazendo a iteração dentro do loop x do image output. Então está bem dentro aqui, bem interno. Uma queda maior ainda, ok?
E aí a gente consegue olhar o statement file novamente. E vamos buscar agora ter uma ideia do que possa estar acontecendo. Então, na computação do image output, eu vou ter aqui para cada y, para cada x, e aqui a produção do meu image gray. E aí nós temos aqui uma alocação de um buffer de apenas 9 floats. Então ele vai computar só 9 floats do meu image gray para poder computar o image output, né? Certo? A gente tem uma alocação bem pequena acontecendo aqui. Dentro da computação aqui acontecendo dos outros, né? Dos outros valores, para poder no final gerar o image output com eles. Então, todos esses valores aqui, certo? Ele está produzindo isso daqui dentro lá desse outro loop aqui, ok? Então um padrão meio estranho, digamos assim até. Uma coisa que podemos fazer agora é mover a alocação desses buffers, né, do image gray para fora do loop do image output. Então, esse store root aqui, ele vai fazer a alocação fora do meu loop. E eu estou aqui fazendo compute at no y. Então, quando eu rodar aqui, caso 7, eu vou ter a alocação do image gray aqui fora e um aumento da minha performance. A gente tem um outro schedule aqui com um pouco menos. Vamos procurar ele aqui. Acho que não rodei ele, mas né, tem esse de 1.6. Então a gente está num bom caminho aparentemente, certo? A gente parece ter agora o schedule mais rápido sendo esse sétimo, que no caso é o oitavo, já que a gente está indexando com zero no início lá. Então esse oitavo schedule de número 7, até agora parece ser o mais rápido. Então é um scheduling simples, mas que é veloz. E aí a gente vai testar também o store root com o compute no X, compute at no X. Então, o caso número 8 aqui. Que aí também não é tão rápido quanto os outros aqui, mas é veloz, ok? Ainda é um pouco veloz. E ainda é menor que aí no OpenCV, né? E aí vamos sempre reparando nisso. Seguinte aqui no 9, a gente tem mais compute at sendo executados. No caso aqui com os gradientes, ok? Então a gente vai estar fazendo compute at dos dois no y. Então a gente vai ter aquele esquema de geração de outros loops para computar esses, para fazer a fusão da computação, certo? Então gera aqui uma indentação bem extrema aqui, né, no caso. E é um pouquinho mais rápido que o outro, né? Esse de 2. Mas ainda assim parece ser na mesma região ali, em questão de tempo. E não parece alterar tanto. A gente pode tentar agora fazer o store root também nesses elementos. Então, ok, é um pouquinho mais rápido, mas não tanto quanto o outro aqui, né, o schedule set, certo? Aqui a gente pode mover para o x, né, ao invés do y, compute at. Então, gerar o schedule 11. Parece estar na mesma região do 7. Então, se a gente rodar de novo o 7 aqui, então, o 7 está um pouquinho mais rápido nessa vez, mas está por ali na mesma região, ok? A gente tem aqui a aplicação do Compute With, né, com o scheduling anterior, só que com o vertigradient aqui, com o Compute With no Horace Gradient X. Então a gente vai fundir, cadê? Bora gerar esse schedule 11 aqui. De novo, não, ele está aqui. Então a gente tem aqui, né, o que eu vou fazer é fundir o loop para computar os dois. Então, se a gente olhar no 12, ele vai indicar que ele fundiu esse loop do x aqui,
certo? Então ele tem for fused x, né? E essa computação aqui, uma depois da outra, que é também já um pouquinho mais rápido também que os outros, mas ainda assim não superou o 7, ok? E por fim, esse nessa outra versão com o Compute Yet no X. Então, o Compute Yet aqui está no Y e aqui está no X, ok? Também por volta da mesma classe ali, né? Mais perto do 7 ainda. Então está na mesma direção do 7. Então, a gente tem aqui alguns schedules bem rápido. E caso vocês não tenham reparado até agora, o processo da gente otimizar a pipeline e de experimentar com o scheduling é algo bem empírico ainda. O realidade ele só facilita. O que a gente fez aqui hoje seria o resultado de trabalho de meses de um especialista em um código que fosse muito específico. Então, a evidência do poder do relay é justamente que a gente fez isso aqui em pouco tempo, ok? Muito pouco tempo a gente experimentou 13 opções que seriam bem complexas de implementar, ok? Possivelmente bem complexas de implementar. A gente ainda não introduziu muitas das coisas como paralelismo e vetorização, mas já dá para ter uma ideia, né, de que isso aqui seria um pouquinho mais chatinho de ficar alterando, ok? Então, outra coisa importante para se citar é que, novamente, o processo, né, de experimentação ele também pode ser muito contraintuitivo. Então, uma coisa que funcione numa máquina ou numa pipeline não vai funcionar na outra. Então, é importante que você esteja testando sempre com a sua máquina de objetivo, né, e explorando bastante as opções que você tem. Então é importante que você esteja testando sempre na sua máquina de objetivo e explorando muito as opções que tem, ok? Então, para finalizar, o que eu vou fazer é comentar, né, essa linha aqui e printar apenas o tempo médio. E aí eu vou gerar, eu tenho aqui um loop que vai gerar para mim todos os schedules em sequência. E a gente vai esperar rodar e verificar, né, qual são os melhores schedulings aqui, né? Então vamos esperar. A execução finalizou e agora podemos ver, né, alguns de schedulers que foram os mais rápidos. Nós temos o schedule 2 com 1.5 milissegundos, então voltando aqui, são os dois compute routes aqui. Nós temos o schedule 7 no caso, que é o compute route e o compute yet com o store route, ok? Essa combinação aqui. Temos também o schedule 11, né, com o compute route e os compute yets com o store route, ok? E o 13, né, o 13 e o 12, com esses formando o nosso top 5 dos schedulers aqui. Então eles podem ser, a gente pode salvar esses 5 aí e quando aplicar as outras diretivas, utilizar eles como uma guia também, né? A prioridade é para experimentar neles primeiro, antes de esgotar as outras opções aqui dentro com as outras diretivas, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, certo? A gente está
implementando tanto assim. Então, eu acho legal salvar pelo menos os mais rápidos para poder experimentar primeiro e ver se a gente atinge ou uma meta predefinida ou até otimizar enquanto estiver satisfeito, ok? Certo. E aí, na próxima aula, nós vamos ver como implementar coisas como paralelismo e vetorização e vamos tentar atingir, né, uma meta aí com relação ao gerador de scheduling automático do Rayleigh. Que o Rayleigh ele tem geradores automáticos de scheduling, mas o problema de gerar esses schedulings, né, de forma eficiente e qual é melhor para cada arquitetura é um probleminha aberto. Então, normalmente ele não vai gerar o melhor possível, mas pelo menos um muito bom, ok? Então, nossa meta vai ser, né, tentar gerar um schedule mais rápido que o gerador automático de scheduling, que, né, em aulas subsequentes vocês também vão aprender a usar esse gerador automático. Eu estou deixando aqui como leitura recomendada para vocês a documentação do Rayleigh, né, das funcs. Essa func é a classe de função, né? E em uma seção dela ela vai conter todas as diretivas de schedule que a gente tem. Não vai estar tão organizado assim, porque não está exatamente ordenado com as diretivas juntinhas, mas analisando lá o código você vai conseguir achar várias delas lá e ver a documentação e também a localização dela no código-fonte do Rayleigh. Então tem essa oportunidade de leitura aí dessa parte da documentação. E é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.